Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos aqui estudar sobre a lição de número 10, que tem por título O Avivamento na Vida Pessoal. Nós estamos estudando a revista da CPAD Classe dos Adultos, que tem por título Aviva a Tua Obra. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, versículo 3 e 4. A verdade prática da lição diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. E nós vamos observar esta realidade aqui nesta lição. Um crente avivado, ele diariamente presencia e experimenta a atuação do Espírito Santo na sua vida. E isso se manifesta por meio dos frutos do Espírito que ele produz, uma vez que é o Espírito Santo quem guia, quem controla, quem direciona a sua vida, a sua trajetória e os seus passos. Como toda lição, a nossa lição aqui tem três objetivos. O primeiro é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Então nós vamos nos deter aqui a analisar o Salmo de número 63, versículo 1 a 8, que inclusive é a leitura bíblica em classe. O segundo objetivo é conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. E o terceiro objetivo é entender uma vida cristã avivada, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos pessoal na vida do crente. Em outras palavras, um crente avivado, ele é visto pelas outras pessoas como um crente avivado, porque ele produz frutos. E a Bíblia os identifica como frutos do Espírito. O próprio apóstolo Paulo traz desta maneira. Vamos aqui então à nossa palavra-chave. Como toda lição, existe uma palavra-chave, isto é, uma palavra que vai nortear toda a lição. E a palavra-chave de hoje é a palavra fervor, porque nós estamos falando aqui do fervor do Espírito. O maior interessado em encher as nossas vidas, indiscutivelmente, é Deus. É Deus quem quer nos encher e assim nos proporcionar experiências novas com Ele. Por vezes, somos nós que negligenciamos isso, porque dizemos que não temos tempo para falar com Deus, para fazer o nosso devocional, para orar ao Senhor, e por vezes nós culpamos a Deus por não fazer algo no que tange a encher-nos do seu Espírito, mas na verdade a culpa por vezes está em nós por negligenciarmos a oportunidade que Deus nos dá de buscar Ele a cada dia. Deus é bom e Ele age por bondade e, portanto, Ele está interessado sim em encher-nos com a sua presença. Muito bem, vamos aqui à introdução. A introdução diz assim: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Acabei de comentar. Tanto é que por várias vezes na Bíblia nós temos a ênfase de que Deus está enchendo pessoas. No Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Juízes, por algumas vezes nós vemos de maneira repetida a expressão de que aquele juiz foi cheio do Espírito Santo. Nós vemos também no livro de 1 Samuel e no Novo Testamento, Deus enchendo indivíduos para que estes pudessem desempenhar a sua obra com coragem. Então a vontade de Deus é que tenhamos um relacionamento mais próximo a Ele, um relacionamento mais íntimo a Ele. E compete a nós, portanto, buscar esse relacionamento da parte do Senhor. Ademais, ou seja, além disso, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Para que a igreja seja avivada, é necessário que os membros sejam avivados também.
E se você me perguntar o que é visível em um avivamento, eu poderia aqui usar o livro de Atos, no capítulo 19, e dizer para vocês que em um avivamento nós temos a ação gloriosa do Espírito Santo, como ocorre em Atos 19, quando Paulo estava em Éfeso. Nós temos a pregação da palavra. Não há avivamento sem pregação da palavra. Nós temos arrependimento sendo produzido. As pessoas estão confessando seus erros, suas falhas. Nós temos sinais e prodígios sendo feitos. Então, quando a igreja local, na representação das pessoas que ali congregam, buscam e Deus aviva essas pessoas, consequentemente, nós teremos uma igreja avivada. Então, além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, porque aquele indivíduo agora ele vai testemunhar que o Espírito do Senhor está sobre ele. Se a gente usar aqui a ideia dos frutos, vamos tomar aqui o fruto do domínio próprio. Sabemos que uma vez que temos o Espírito, nós temos domínio próprio. Então isso vai ser visível na sociedade, porque pensemos que embora em outro momento esta determinada pessoa ela era uma pessoa que muito briguenta, né? Ela gostava de uma briga e qualquer coisa tirava ela do sério, qualquer coisa ela brigava. Só que agora, uma vez avivada, o Espírito do Senhor ele vai ser o responsável por dar a esta pessoa o domínio próprio. E ela vai ser segurada pelo Espírito, controlada pelo Espírito, para não entrar numa briga, por exemplo. Ela vai ter paz, ela vai ser longânima. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que quando eu estou cheio do Espírito, há um testemunho, as pessoas visualizam esta mudança, este avivamento. O avivamento não é algo só da boca para fora. O avivamento não é apenas uma manifestação espiritual onde as pessoas pulam e rodam. O avivamento é algo que tem uma consequência prática, tem uma consequência no dia a dia, tem uma consequência nas nossas ações e na maneira com que relacionamos-nos com os outros, com nós mesmos, tá? Então, que a gente possa ter isso por clareza. Avivamento produz testemunho de vida. Lembra do que disse Jesus aos seus discípulos em Atos? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, o avivamento, o recebimento do Espírito, tem por objetivo nos fazer testemunhar da graça, da presença e da salvação que nós só encontramos em Jesus. Então, esse testemunho está para além do templo físico. Nós testemunhamos assim na igreja, sim, mas na vida familiar, na escola, na faculdade, no trabalho, nos negócios, no dia a dia, esse testemunho vai para além das quatro paredes do templo, ou seja, da igreja. Então, na lição de hoje, o objetivo é a gente estudar sobre a importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então, nós vamos analisar aí o avivamento espiritual na vida diária do crente. Vamos aqui então ao primeiro tópico, que diz assim: o avivamento na vida do salmista. E o primeiro subtópico, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Vamos pensar um pouquinho o que é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é indiscutivelmente o maior livro da Bíblia. E nós também temos vários autores, porque nós temos salmos escritos por pessoas diferentes. Então nós temos vários autores em salmo. Um detalhe interessante é que o livro dos Salmos, ele funcionava como uma espécie de inário ou como uma espécie de harpa cristã. Então o objetivo era o objetivo litúrgico, ou seja, o objetivo cultico. A proposta era
que os salmos eles eram cantados em momentos de culto. É por isso que quando nós nos referimos aos salmos, nós usamos a expressão salmo de número D, salmo número D. Assim como fazemos quando vamos pedir um hino da harpa cristã, ou do cantor cristão, ou do inário, enfim, né, dependendo do inário que a sua igreja usa. A gente usa a expressão número, porque a gente está se referindo a canções, a cânticos. O salmo também deve ser chamado desta maneira, salmo de número tal, porque a ideia é que funcionava como um grande inário do povo de Israel. Um outro detalhe é que nós temos vários tipos de salmos. Então nós temos salmos de entronização, nós temos salmos de louvor, salmos de ação de graça, salmos de lamento e salmos imprecatórios. Cada salmo tem que ser analisado à luz da sua característica própria, da sua característica peculiar. Por exemplo, um salmo de lamento é um salmo que expressa um profundo lamento por parte do salmista e, portanto, tem que ser analisado desta maneira. Um salmo imprecatório, às vezes, perpassa até uma ideia de vingança, mas para que haja um entendimento adequado do que é um salmo imprecatório, eu preciso entender o contexto relacionado à lei e à aliança do povo com Deus. Dito isso, nós temos aqui o salmista abrindo o seu coração. E esse é um detalhe muito bonito dos salmos. Talvez por isso as pessoas mais se identificam com o livro de Salmos e talvez seja um dos livros mais lidos da Bíblia Sagrada. Porque em Salmos nós temos a expressão da dor, nós temos a expressão da angústia por várias vezes que o salmista está enfrentando. E por vezes as pessoas, quando visualizam isso, elas entendem também a dor daquele salmista porque elas se identificam com a dor do salmista. E elas se colocam naquele local, naquele lugar em que o salmista está, e de igual maneira, por vezes, as palavras do salmista são as palavras daquele fiel que está lendo o livro de Salmos. Então, o livro de Salmos é um livro que expressa nitidamente a humanidade daqueles que servem a Deus. Não é porque alguém serve a Deus, não é porque alguém adora a Deus, não é porque alguém tem uma vida de oração, de devocional, de proximidade com Deus, que esta pessoa está isenta de, ao longo da sua trajetória, padecer alguma necessidade. Só que, assim como o salmista, nós temos acesso aos céus. Assim como o salmista, nós temos acesso a Deus e podemos dizer, igual o salmista, Senhor, eu de madrugada te buscarei porque a minha alma, o meu ser, tem sede de ti. Note que o salmista está expressando um cansaço, mas mesmo diante desse cansaço, ele exalta a Deus e busca a Deus porque entende que Deus é aquele quem pode lhe fortalecer. Então, ainda que ele vivesse um período de sequidão na carne, sua alma tinha sede de Deus. E ele promete buscar a Deus. O salmista tinha convicção, tu és o meu Deus. É esta convicção que nós precisamos ter em momentos difíceis. Deus é o nosso Deus. O segundo subtópico diz assim, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da bondade divina. Ou seja, quando nós nos relacionamos com Deus e, portanto, temos uma experiência com Deus, isso gera em nós a convicção de que Deus é bom, de que Deus está cuidando de nós, de que, independente dos momentos enfrentados e dos problemas enfrentados, a presença de Deus está ali para nos acalentar, para nos ajudar. É muito bom saber que nós não estamos sozinhos. É verdade que passamos sim por dificuldades porque somos seres humanos, mas uma pessoa avivada, como o salmista deixa muito claro, ele experimenta a força que vem de Deus. Ele experimenta o auxílio que vem de Deus.
ele ou ela experimenta a presença que vem de Deus. Uma vida avivada é uma vida que vive na dependência de Deus. Lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios? Quando Paulo está passando por uma situação muito difícil, em virtude de um espinho na sua carne, e o texto sagrado diz que prontamente Paulo faz uma oração, porque Paulo é crente, e como crente, Paulo entende que precisa falar com Deus e buscar de Deus uma resposta. E Paulo pede que Deus tire o espinho na sua carne. E aí o que Deus responde? A minha graça te basta. A presença de Deus estaria com ele. Embora Paulo teria que, sim, aguentar, suportar o espinho na sua carne. Embora Paulo teria que viver com aquele espinho, ele não passaria pelos problemas, pelas crises e pelas dificuldades sem que a presença do Senhor estivesse com ele. Então, por isso, os lábios do salmista louvarão o Senhor, e por isso ele bendirá o Senhor enquanto ele viver, e por isso ele erguerá as suas mãos. Podemos aprender aqui com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver uma realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Ou seja, você está no meio de um furacão, você está no meio de uma crise, mas você conseguir se alegrar nesta condição. Você conseguir jubilar mesmo nessa condição. Você conseguir sentir paz nesta condição. Ou seja, você está com sentimentos extremamente opostos àquilo que você está presenciando, àquilo que você está vivendo. Então, somente uma vida avivada vai fazer você olhar para a vida, vai fazer você olhar para a realidade com outro olhar e encarar a vida de uma outra maneira. Porque o crente, ele não vê a vida como o ímpio vê. O crente não vê a vida de uma maneira derrotada. O crente vê a vida da perspectiva de Deus. E é exatamente o Espírito do Senhor que, segundo Paulo, dá a nós esta esperança. Porque para Paulo, o Espírito Santo nos faz ver antecipadamente o futuro, nos faz olhar antecipadamente o futuro e experimentar o que está no futuro já no presente. Então, com esse olhar que ele nos faz ver o futuro antecipadamente, ele nos traz alegria, paz e refrigério para vivermos o nosso presente e na expectativa daquilo que viveremos no futuro, sem então que você perca a sua esperança. Mas isso ocorre quando uma pessoa ela é avivada por Deus. Então, que possamos suplicar a Deus para que Deus derrame um avivamento sobre nós. Terceiro subtópico, Deus é nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da sua vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Lote, eu disse há pouco, uma pessoa avivada é uma pessoa que tem interesse em se relacionar com Deus. Lembra que quando os discípulos, em Mateus capítulo 6, questionam Jesus sobre como eles devem orar, Jesus propõe para eles dizendo, entre em vossos quartos, ou seja, nos quartos, tranque a porta e fale com o Pai em secreto, porque em secreto esse Pai te responderá. Então uma pessoa avivada, ela tem o prazer, ela tem o desejo, ela almeja, ela quer, ela busca a presença de Deus. E essa presença, essa busca passa pela vida de oração, pela vida de comunhão com Deus e pela vida de leitura da sua palavra. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Ele vai louvar o Senhor com a sua boca. Ele vai meditar na sua palavra. O Salmo 119 é indiscutivelmente o maior salmo e também o maior capítulo da Bíblia. Neste salmo, nós temos por várias vezes a exaltação da palavra de Deus. Na verdade, todo salmo visa exaltar a palavra de Deus. Mas há um detalhe belo quando o salmista diz assim,
como eu posso purificar o meu caminho? Na verdade, ele usa o jovem, né? Como o jovem purificará o seu caminho? E ele diz, observando conforme a sua palavra. Quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a lei de Deus, ela é guardada em meu coração, eu evito pecar. E automaticamente eu me aproximo mais de Deus. Então, nada é tão consolador do que ter uma vida avivada e receber o auxílio de Deus, o refúgio de Deus, a fortaleza de Deus. O verdadeiro avivamento espiritual promove a bênção da segurança na vida do crente. Aquele que é avivado precisa saber, Deus está com você. Gente, isso é muito confortador. É muito bom saber que Deus está conosco e que nós não estamos sozinhos nos processos dificultosos, cruéis, brutais e dolorosos da vida. Nós não estamos sozinhos. A presença do Eterno nos alcança. Então vamos aqui agora ao tópico de número 2, que diz assim, o avivamento espiritual do crente. Subtópico 1, reservando uma agenda de piedade. Então, à luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para a vida do crente, para que este crente seja poderosamente avivado. São elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja, e a gente já viu isso em outros vídeos, se você não viu eu te convido a assistir os vídeos anteriores. Ao longo da história da igreja nós tivemos vários relatos de pessoas que foram avivadas. Então deixamos claro que o avivamento não era algo apenas para os apóstolos, não era algo apenas para a igreja primitiva. Enquanto gravo esse vídeo, está acontecendo em Asbury, na Universidade de Asbury, o que tem sido chamado de avivamento de Asbury, né? Então, Deus está derramando o seu poder lá em um culto contínuo, com mais de 250 horas de culto, onde as pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, ao ponto de pessoas de outros estados se dirigirem até aquela universidade e pessoas até mesmo de outros países. Isso porque durante um culto, depois que o texto bíblico foi pregado e o culto teoricamente havia terminado, algumas pessoas voltam para a sala de aula e alguns jovens continuam orando. E Deus os toma num quebrantamento tão profundo que os colegas ficam preocupados e voltam para ver o que estava acontecendo. E desde então o culto está acontecendo e Deus tem curado vidas, Deus tem restaurado vidas, pessoas têm sentido de maneira gloriosa, profunda e caudalosa a presença do Senhor ali dentro. Então, nós não temos um cessacionismo. Os dons espirituais não foram apenas para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, e muito menos para a igreja do primeiro século. Os dons espirituais são para nós. Então, você pode ter uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo. Então, nós encontramos ao longo da história da igreja como modelo espiritual para o crente a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive uma vida devocional e, consequentemente, a comunhão com Deus. Essa vida devocional ela passa por um período de oração, em que a gente agradece a Deus pelo nosso dia e entrega a Deus o dia em que Ele nos proporcionará viver. Isso é um ato de reconhecimento, de pequenez, é um ato de perceber que sozinho a gente não tem condição, que sozinho a gente não consegue. Então passa aqui, consequentemente, pela prática de oração. E ao longo da Bíblia nós vamos encontrar vários relatos de pessoas que oraram, de pessoas que clamaram, de pessoas que suplicaram. A lição, ela traz 3 aqui exemplos. O primeiro exemplo aparece no Salmo 55, versículo 17, em que Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Isso era um costume bem judaico, né? Durante o templo, ou na época do templo,
As pessoas tinham o costume de ir ao templo, de orar 3 vezes ao dia. E Davi tinha esse costume, era uma vida de oração. Note que existem várias maneiras de Deus falar conosco. E no Antigo Testamento Deus usou várias maneiras, no Novo também. Deus pode falar conosco por meio de visões, Deus pode falar conosco por meio de sonhos, Deus pode falar conosco por meio de profecia, por meio de revelação, mas tem uma maneira de falarmos com Deus e esta maneira é por meio da oração. Então, que possamos tomar o exemplo desses homens que oraram, inclusive o exemplo do próprio Jesus. Jesus é o nosso maior modelo de oração, porque Jesus conseguiu unir muito bem a teoria com a prática com a teoria. Por vezes eu preguei a mensagem dizendo que o homem que construiu a casa sobre a rocha era o crente e o que não construiu não era, né? O salvo ou não salvo. Mas note que a diferença entre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia não está no ouvir. Jesus está contando isso no final do Sermão da Montanha. Então os dois ouviram. A diferença está no praticar, a diferença está no agir, a diferença está no colocar em prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque evangelho não é teoria apenas, evangelho é prática. Não basta a gente saber o que tem que fazer se a gente não faz aquilo que tem que fazer. Não basta a gente saber o que é certo se a gente não coloca em prática. Evangelho é aprender, guardar no coração e agora colocar em prática. E o maior exemplo de alguém que fez isso, indiscutivelmente, foi Jesus. Jesus ensinou sobre algo, mas praticou aquilo que ele ensinou. Então ele ensinou sobre oração e ele colocou em prática a oração. Nós podemos citar aqui o exemplo de Daniel. Daniel também orava 3 vezes ao dia. Isso aparece em Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Então esses exemplos são exemplos de pessoas que dedicaram a sua vida à oração. E claro que eu poderia citar muitos outros homens e mulheres, mas esses 3 já nos dão por clareza a ideia de como a Bíblia apresenta a oração e mostra como Deus se agrada daquele que o busca. Em terceiro subtópico, a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar a Bíblia diariamente. O que é uma leitura devocional? Você acorda, você pode fazer a sua leitura devocional pela manhã, à tarde, à noite, no horário que você preferir. Então vamos supor que é de manhã. Então você acorda, toma o seu café, ou antes de tomar o seu café, e você tira ali uma leitura da Bíblia. Mas uma leitura reflexiva, não é ler por ler, para dizer eu li 3 capítulos hoje. É uma leitura devocional, onde você lê pausadamente, onde você lê devagar, onde você lê refletindo sobre aquilo que você está lendo. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, talvez uma tradução mais atualizada, como a Nova Almeida atualizada, ela vai te ajudar, né? Ou a revista atualizada, ela vai te ajudar. Ou talvez a tradução, nova tradução da linguagem de hoje, ela vai te ajudar, né? Eu tenho usado muito a NAA, Nova Almeida Atualizada, que é uma nova versão da Almeida, não é? Onde eles tiraram ou trocaram as palavras, aquelas palavras um pouco mais difíceis, né? Que já não se usa mais na língua portuguesa, beneplácito, assim, e para umas palavras mais próximas, não é? Eles não estão mudando o texto bíblico, eles só estão usando palavras que significam a mesma coisa, têm o mesmo sentido, mas e que são palavras mais compreensíveis, tá? Então, uma versão da Bíblia que seja mais próxima nesse sentido vai te ajudar a que você entenda a Bíblia Sagrada. A NVI, por exemplo, é uma boa tradução nesse sentido, tá? Então, além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? A Bíblia. Nós precisamos dessa leitura devocional porque Deus fala conosco por meio da nossa leitura devocional. Deus fala conosco por meio da nossa prática meditativa, devocional de leitura da Bíblia Sagrada. Então, não apenas leia, mas estude também. Medite, não apenas leia, medite. Eu aconselho
você pegar um caderno ou um bloquinho e à medida que você vai lendo, você vai anotando ali em tópicos mesmo, para que você possa ir meditando e assim você vai prevenir que seu coração peque, você vai encontrar consolo da parte de Deus, você vai ser dirigido pela palavra de Deus e você vai ter uma vida de intimidade e de relacionamento com Deus. É por isso que Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz que os irmãos que ali estavam não podiam se embriagar com o vinho em que havia contenda, mas eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. A palavra cheios ou encher-se do Espírito, ela aparece num tempo verbal na língua grega, tá? Que é o presente do indicativo, que indica ação em continuidade. Então Paulo está dizendo, sejam continuadamente cheios, continuar sendo cheio. Então ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio hoje, é ser cheio hoje, amanhã se encher novamente, depois de amanhã, é continuadamente ter uma vida de busca para que o Espírito nos enche. E aí Paulo dirá que uma vida cheia do Espírito vai ser demonstrada em diversos momentos da nossa vida. No próprio texto de Efésios, capítulo 5, versículo 19, uma pessoa que é cheia do Espírito, ela fala com os outros com salmos, hinos e canções espirituais. Ela louva a Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela adora, ela canta músicas ao Senhor. Ela vive uma vida de adoração. Uma pessoa que é cheia do Espírito, tá lá, depois leia, ela dá graças a Deus por aquilo que Deus fez através de Cristo, por aquilo que Deus fez na sua vida. Ela se submete ao outro. Então, uma vida cheia do Espírito Santo tem desdobramentos práticos. Oremos para que Deus, então, derrame o seu Espírito sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Vamos aqui, então, ao terceiro tópico, que diz assim, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro subtópico, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança, a respeito do que se tem aprendido. Em suma, claramente, há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal, como integridade, prudência no falar, cuidado na saúde física e emocional. Então, o crente avivado, ele tem um desdobramento disso na sua vida pessoal. Por quê? Porque lembra que o avivamento ele está diretamente relacionado com a pregação da palavra, com a leitura da palavra. Logo, se você é um crente avivado, é a palavra de Deus quem direciona os seus passos, é a palavra de Deus quem guia os seus passos. Uma vez que nós somos guiados pela palavra de Deus, automaticamente a nossa vida ela é mudada, ela é diferente. E as pessoas veem isso na nossa vida pessoal. E a gente começa a desenvolver atos de integridade, honestidade, bondade. A pessoa tem prudência no falar, né? Então, tudo isso se apresenta em uma vida cheia do Espírito. Mas isso não se apresenta apenas na vida pessoal. Isso tem um desdobramento na vida familiar. Na verdade, o avivamento espiritual na vida de um crente tem um desdobramento em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida são afetadas pela presença do Espírito Santo que está sobre a vida dele e em virtude do avivamento espiritual que ele ou ela experimentou. Então, o segundo subtópico, a vida como cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica, pensando aqui a questão da família, amor e submissão. Paulo diz isso aos Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 22. Um crente avivado, no caso do homem, né, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher é submissa, ela está ali debaixo da mesma missão. E os dois vivem de maneira harmônica. Pode haver conflito? Pode, né? Mas esses conflitos rapidamente serão resolvidos. Rapidamente há um desejo de resolver esses conflitos.
Porque uma vez que o crente é avivado, ele experimenta também a necessidade de perdoar. E para que haja uma vida a dois bem-sucedida, é necessário que os cônjuges, ambos, possam ceder. E ambos possam se perdoar em momentos diferentes da vida. Então, há amor e submissão. Em segundo lugar, a demonstração de carinho e de afeto. Há uma demonstração desse amor, porque o amor não se constitui apenas em palavras. Já pensou se Deus dissesse assim, eu te amo? Muito bem, Deus falou que me ama, mas o que prova de fato que ele me ama? Então ele não somente diz com palavras, ele fala, mas também age. E a maior expressão do amor de Deus, indiscutivelmente, foi a morte de Cristo. Uma vida cheia do Espírito dentro do lar é uma vida de comunhão, eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar e consequente, que é uma consequência, né, como nós lemos em Efésios. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida abençoada dentro de casa, dentro do lar. Percebeu agora qual é a urgência que nós temos em buscar o avivamento da parte de Deus? Deus quer nos avivar. Que busquemos. Vamos aqui então ao terceiro subtópico, a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Ou seja, há uma preocupação ali. Quando a lei de Deus foi dada para o povo, Deus instrui Moisés a dizer aos pais que eles deviam inculcar as palavras que Deus estava lhes ordenando na mente dos seus filhos. E aí o texto diz, enquanto eles andam assentados, deitados, compete ao pai inculcar na mente dos filhos. Então, um indivíduo avivado, ou pais avivados, eles vão olhar para os seus filhos com carinho e vão dar atenção a esse relacionamento. Cuidado para você, em determinados momentos, dizer assim, eu não tenho tempo. Às vezes você trabalha muito, às vezes você faz muita atividade durante o dia, e aí chega no final do dia você não tem tempo para o seu filho. Eu preciso te dizer que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Aqueles que têm prioridade, eles dão um jeito, eles acham um buraco na agenda, eles dão o seu jeito para dedicar tempo àquela pessoa. Então, se você disser que não tem tempo, é possível que você não esteja tratando seus filhos, sua família com prioridade. Então, tome cuidado com isso, já que a Bíblia dirá que os filhos são herança do Senhor, tá? Deus nos dá filhos para cuidarmos, para zelarmos. Aqui há o cuidado indispensável para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento dos pais e filhos. Como Paulo diz em Filipenses 2, 1 e 2, há o afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, para que haja um estreitamento ali entre os membros da família, da comunhão com Deus. Então é um momento em que a família vai se reunir para louvar a Deus e expressar a sua comunhão com Deus. O relacionamento do cristão com os filhos, ele é melhorado, porque agora o Espírito do Senhor está sobre esse cristão avivado. E também ele sabe o momento e como disciplinar o seu filho ou seus filhos. Ok? Então, que a gente tenha isso com bastante clareza e que a gente busque esse avivamento para que as relações familiares sejam moldadas pelo Espírito de Deus, para que as relações interpessoais sejam moldadas pelo Espírito de Deus. Quarto e último subtópico do tópico 3. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. Então, o crente avivado, ele é alegre, ele é contente, ele é feliz. Lembra que quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo se encontrava preso em uma prisão, possivelmente na cidade de Roma. Possivelmente seja a prisão domiciliar, a primeira prisão de Paulo. E Paulo, mesmo preso, escreve uma epístola que a gente chama de Epístola da Alegria,
porque por várias vezes Paulo vai expressar a sua alegria, o seu contentamento. Agora, a pergunta é: como alguém pode estar preso e estar alegre? Como alguém pode estar preso e manifestar alegria? Tanto é que Paulo os exorta dizendo: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como alguém pode se alegrar mesmo preso? Diga para mim. Só é possível isso porque o Espírito de Deus está sobre esta pessoa. Esta pessoa é avivada e aí ela consegue se alegrar. O crente avivado, ele é alegre. Não estou dizendo que o crente avivado é isento de oposição, isento de problemas, isento de dificuldade. Eu estou dizendo que em meio às oposições, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, a alegria o envolve porque a presença de Deus o envolve. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. E finalmente o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. O crente avivado busca separar-se do pecado. Agora, não porque ele tem força própria, tá? Fique claro isso. O crente avivado busca separar do pecado não porque ele tem força própria. O crente avivado busca separar do pecado porque o Espírito do Senhor sobre ele dá a esse crente a condição de que ele consiga se separar do pecado, tá? Então, é através do Espírito do Senhor sobre a vida do crente que o crente consegue se separar do pecado. O crente, por si só, ele não tem força sozinho. A força que ele recebe é uma força que vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora à nossa conclusão. Então, nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente deve ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Oremos para que Deus aviva-nos, porque precisamos de um avivamento, para que a nossa maneira de falar, a nossa conduta, a nossa maneira de se portar seja mudada, seja impactada, seja transformada, seja mexida pela presença do meigo Nazareno, pela presença do Espírito Santo. Busquemos então o avivamento para as nossas vidas. Amém? Estamos agora chegando ao final do nosso estudo da lição de número 10. Eu quero te pedir, nos ajude a produzir mais conteúdo para o YouTube. Compartilha este vídeo, curta também e se inscreva no nosso canal. Assim, o YouTube vai entender que o conteúdo produzido aqui é pertinente e ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. E você vai estar nos motivando ainda mais a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube e abençoando vidas para a glória do nome bendito de Jesus. Tá bom? Continue firme aí nos seus estudos da Bíblia Sagrada e na Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço aqui a minha oportunidade e desejo a você um grande abraço na paz de Cristo.